E aí, motiveiros e motiveiras, mais um Motiva Ceará aqui no estúdio 24 Frames com meu amigo Isaac. Tudo bem, Isaac? Tudo bem. Ah, melhor do que o Opa. E hoje, daqui a nossa como é que é, cadeira cativa que tá aqui, entendeu? Né? A Mr. M que tá ali. E hoje, olha, viu? Isaac. E hoje nós temos aqui uma pessoa sensacional. Eu vou ler o currículo antes. Peraí, vou ler o currículo porque é muita coisa. A mulher é mentora, mediadora, palestrante, comunicadora, apresentadora de TV, gestora de negócio, especialista em desenvolvimento humano, influenciadora. Vou fazer o merchan, vai, né? Que sobra pra mim também, né? Sobra pra mim, né? Fundadora dos projetos Elas Investem Nelas, movimento de incentivo ao autoconhecimento e ao empreendedorismo feminino, massa, da Capri Comunicação, assessoria e eventos, gestão estratégica e produção de eventos, e portal Caline com Você, plataforma de entrevista, histórias e inspiração. E ainda é a minha xará. Com vocês, Caline Cardoso. Tudo no Cardoso aqui, tudo né? Bem? Porque Tudo a gente bem, forte, doutora? né? Show Tudo de bem. bola. Hoje, a câmera é essa? É essa aqui, ó. Oi, povo! Eu vou dar um abraço. Primeiro, não, vou cumprimentar. É assim, que eu cumprimento quando eu tô na TV, né? Vai. Alô, Brasil! Meu Ceará, meu Nordeste, minha Fortaleza linda, meu Maracanaú. Tudo bem, minha gente? Bom demais estar aqui com meu amigo querido. Deu certo. Deu certo até que enfim, Até que gente. enfim deu certo. Faz tempo. Faz tempo. Gente, deve ter uns 3 anos, 2 anos. Dois Dois anos dessa batalha aqui, mas deu certo. Tu é doido, mas deu certo. Mas Deus é bom, Deus é bom. Caline, conta um pouquinho pra gente da tua história de vida, tua história de motivação, de empreendedorismo, da TV, pro pessoal te conhecer mais e também você motivar quem assiste o Motiva Ceará. Muito bem. Vocês estão preparados para escutar a história? Porque o que não falta, minha amiga, aqui é a história, viu? Conta história, é bom. Tem história. Eu disse, inclusive eu fico falando, rapaz, quando eu começar a escrever um livro, vai dar livro demais. Vou vender que... Pô, bora escrever. Bora. Pois é, tá na minha lista aí, vai dar certo. Bom, quem é Caline Cardoso? Eu sempre falo, é uma menina que veio lá do interior, que sempre acreditou nos sonhos, que não desistiu de si mesma e hoje acredita no sonho de tantas mulheres. É alguém que fez da sua história uma razão de viver. Alguém que decidiu sair do fundo do poço para respirar e para dizer que é possível recomeçar e reconstruir uma nova história, né? Caraca, selva. É sobre isso. Massa. E qual o teu interior que você veio? Lá de Independência, eu falava... Independência? Eu falava, meu povo, assim... Eu moro lá onde o vento faz a curva. Pessoal, onde é que o vento faz a curva? Na Independência. Mas graças a Deus que Independência agora saiu do anonimato. Né? Que antigamente a gente falava Independência, aí dizia assim, vizinho, onde é Independência? Vizinha é Crateús. Né? Mas hoje Independência, graças a Deus, o novo prefeito, o William Prefeito. Graças a Deus, meu prefeito, que você apareceu pra Independência voltar a existir. Olha, o pessoal tá amando ele, viu? Porque não é sério. É muito bom. Antigamente eu dizia assim, eu cheguei a pensar, sabe? E, poxa, eu não vou mais falar que eu sou de Independência, não. Vou falar que eu sou daqui. Sério, por algumas inquietações para eu não ser reconhecida pela minha terra, por ter tentado desenvolver um trabalho lá e não ter sido apoiada. Infelizmente, a administração anterior não apoiou o projeto, né? E agora, graças a Deus, que o William está dando oportunidade a muitas pessoas, né, da própria cidade, está resgatando isso, né? E fazendo com que a Independência ganhe destaque. Inclusive, ele ganhou agora uma premiação que teve dos melhores prefeitos. Pois, de antemão, prefeito William, né? É, o William Vieira. O William Vieira já está convidado pela minha amiga Caline Cardoso de vir aqui no podcast, quando estiver aqui por Fortaleza, Maracanaú. Pode vir, as portas estão abertas, falar dos projetos, falar da motivação também para a cidade de Independência. Independência é a terra da minha sogra. Olha aí. Se você filmou, pro meu prefeito escutar isso. Filme logo no meu celular, viu? Filme do meu celular pra me mandar assim que eu sair daqui. Tá filmado. Porque assim, eu registrei logo, viu? Não posso mandar recado, não. Tem que dar logo o recado. E como é que chegou assim na TV? Como foi que você chegou na TV? Como foi esse processo para chegar na TV? Lógico, vamos falar de outros processos já, de outros
outros sonhos também que você realizou e vem realizando. Mas como é que você chegou na TV? Como foi essa ideia assim, poxa, eu quero estar em frente a uma câmera. Como é que chegou esse sonho? Como foi esse caminho? Realizar, né? Porque sonho sempre foi, né? Eu sempre digo, eu nasci para estar na frente das câmeras. Desculpa, gente, sem modéstia, mas de verdade. Eu nasci para estar na frente das câmeras e não atrás dela. Tá tudo certo, todo mundo no seu lugar, né? De boa. Na verdade, a TV não tem muito tempo. Porém, eu já venho do rádio há... Nossa, eu não posso falar os anos, não. Que vai denunciar a idade. Não posso, não, mas tudo bem. Bom, eu comecei no rádio com 11 anos de idade. Na época, não tinha internet. Não tinha internet. E assim, eu vim realmente de uma rádio comunitária, lá de Independência. Uhum. Trabalhei em rádio até meus 18 anos. Trabalhei nas 4 rádios que existiam na cidade. E aí, assim, na verdade, eu não amava. Eu aprendi a amar a comunicação. E forçada, viu? Uhum. Minha mãe tinha um programa de rádio, lá na Rádio Independência, que a gente, na época, chamava Rádio do Padre, né? E aí ela tinha que deixar o programa, porque ela fazia outras viagens, ela estava em outro trabalho, e exigia muito que ela viajasse. E o programa era transmitido todos os dias, às 11h15 da manhã. E aí ela disse, olha, vou passar para você, que senão eu vou perder o programa. E aí, quando eu comecei a apresentar o programa de rádio com ela, ela escrevia no papel o que eu tinha que falar. Gente, aí eu pegava assim, eu pegava o papel aí. Bom dia, gente. Aqui está começando o programa Nosso Encontro Musical. Eu lembrei agora, Nosso Encontro Musical. E aí, foi meio que forçado mesmo. Eu não queria, eu tinha vergonha. Daí em diante, aí depois fui fazendo outros programas, fiz Conexão Forró, fiz vários tipos de programas de rádio. E aí foi um amor à profissão. Mas assim, eu sempre tive uma desenvoltura muito grande de estar em público. Eu sempre tive, eu era aquela aluna que eu não tinha o título de líder, mas eu sempre assumi o papel de líder. Então, organização de festa, essas coisas. E aí também passei por desfiles, participei de desfiles, a quadrilha, etc. Eu era sempre frente, né? Eu sempre fui essa pessoa que impulsionava. Sempre fui. E eu amo fazer isso, de verdade. Eu abraço a causa. E aí, depois eu fui construindo, né, a minha história. Aí fiz a faculdade de Direito. Né? Eu não advogo, gente. Já tem uma advogada aqui, inclusive, se vocês quiserem contratar. Já vendendo ele, né? Porque eu sou assim. Eu não perco Somos vendedores. Não perco um oportuno. E aí... Oportunidade. E aí depois eu sempre tive essa vontade de ir para a televisão. E quando é que veio o momento de ir para as telinhas? Eu fundei um movimento de mulheres em 2016, lá em Independência, que o nome antes era Mulheres, Mães, Direitos e Oportunidades. E depois, não vingou, né? Eu não tive, infelizmente, a questão financeira, eu não tive o apoio financeiro. E aí eu retornei novamente, tentei no ano de 2020, 2021, com o mesmo nome, com o mesmo propósito. Movimentei a cidade praticamente inteira. Né? A gente conseguiu fazer uma feijoada e já tinha mais mulheres, mas novamente eu parei por questões financeiras. E aí, no ano de, acho que 2022, eu trouxe o projeto para cá, né? Que aí eu fundei o Elas Investem Nelas, que o primeiro evento aconteceu no ano de 2023. Então, todo de 2016 até agora era o mesmo projeto, só que tinha um nome diferente. Uhum. Como é que eu fui para as telinhas? A vontade era muito grande, né? E aí eu disse, olha, eu já fundei o Elas, vamos gravar. Então, eu não tinha grana, eu não tinha como ir para a TV. Disse, olha, eu tenho algo que eu posso acessar, que é um canal do YouTube. E aí eu comecei a gravar o Elas Investem Nelas pelo canal do YouTube. E assim, sabe, quando eu começo a falar, eu começo a lembrar de muitas situações que eu passei. E assim, eu vou falar para vocês que estão assistindo, nunca desistam do sonho de vocês. Nunca, 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 nunca. Por mais difícil que seja. Quando eu comecei a ter essa ideia de gravar, como é que a gente grava sem grana? Não tinha grana, não tinha. E na época eu tinha um namorado, né? Graças a Deus deixei, depois eu falo isso de relacionamento abusivo em outro momento, não posso falar agora. Vocês não estão escutando eu falar, Marta, tudo bem. Aí eu disse... Nossa, eu tô lembrando agora. Sabe o que eu fiz? Eu não tinha poltrona, gente, eu não tinha nada. Como é que eu começo a gravar se eu não tenho nem onde o povo sentar? Sabe o que foi que eu fiz? Eram 3h da tarde e eu saí na Jovita Feitosa e eu disse, eu vou conseguir uma poltrona.
vou conseguir 2 poltronas, precisa pelo menos 2 poltronas para receber o convidado. E eu entrei numa loja e eu cheguei apresentando. Olha, eu tenho esse projeto e tal, e tô precisando de uma ajuda e tal. Fui visitando as lojas, literalmente, batendo nas portas. E eu cheguei numa loja, e aí a dona da loja, ela me atendeu. E aí cheguei falando, ela disse, olha, tudo bem, senta, entra, você pode deixar seu telefone, que eu passo para a proprietária entrar em contato com você. Aí eu disse, não, mas você precisa me escutar. Olha, não faz tempo, viu? Só pra você ter noção, não faz tempo. Foi um dia desse. E aí, depois que eu falei para ela olhou para mim, ela disse assim, olha, eu vou te ajudar, eu sou a dona. Eu sou a dona. Então, fica a dica para vocês. Às vezes você tá com o dono do negócio e não sabe. E já tendo essa experiência em vendas, já fazendo mentoria, sabe, gente? Porque não é fácil. Não é fácil, tá? Depois que a gente realmente alcança um patamar, mas é porque vem um processo. É todo um processo, literalmente. E aí ela disse, eu vou te ajudar. Eu, graças a Deus, consegui as poltronas. Mas, enfim, eu não precisei das poltronas. Graças a Deus, consegui um espaço e nós começamos a gravar. Mas ficou uma parceria, Dora... Minha querida, se você estiver assistindo, você vai assistir, porque eu vou mandar pra você, inclusive pra você assinar esse canal também, né? A gente vai mandando pra todo mundo que a gente fala aqui. Deixa eu perguntar. Depois disso também, lá o arroba da empresa dela e tudo mais, que a gente coloca aqui também. Sim, vamos colocar, porque é moral, claro. Viu? Ó, primeira. Aí, assim, então criou uma amizade bem bacana. Mas aí eu comecei a gravar o Elas, né, em outro local. E aí foi quando eu fui pra telinha. Gravei com o que eu tinha, né? E aí depois veio uma proposta de gravar 1 ano depois, que eu já estava gravando Elas, Investem Nelas, trazendo justamente mulheres empreendedoras para contarem sua história. O Elas, ele foi criado pela minha dor. Foi a minha dor. Elas investem nelas, né? Eu fui muito rejeitada. Eu fui também humilhada. Eu fui excluída. São dores que elas são vivas, porém elas feriram, mas graças a Deus cicatrizaram. Mas, gente, existe uma situação de rejeição em todos os momentos da vida, sabe? Às vezes o negro ele é excluído, a pessoa mais pobre é excluída, mas também aquela pessoa que é bem parecida também é excluída, tá? A sociedade, ela exclui, ela julga sem conhecer. Então, eu fui excluída em vários momentos. Então, separada, sabe? Quando eu chegava, tinha pessoas que já ficavam, sabe? Assim, com a cara meio estranha. E aí, só que eu tinha algo para agregar. E por mais que eu amasse o microfone, porque eu amo microfone, modéstia à parte, mas assim, eu tinha vontade de falar, eu sabia que eu poderia agregar, e a gente estava em eventos e o microfone fazia assim. Tava aqui, ele passava assim pro outro. Aí eu nunca dava tempo. Tá. E eu era metida mesmo, e sou metida. Sou mesmo, levanta a mão se eu tenho para falar, não tenho vergonha. E eu disse, eu vou criar um movimento para que eu possa dar voz a quem não tem. Que aí surgiu Elas. E por que surgiu Elas? Pelas minhas dores. Então, tudo aquilo que eu não tive, eu disse, eu vou... Se tá doendo em mim, deve doer em alguém. Então, hoje eu sou mediadora, por quê? Porque um dia eu não tive uma mediação no meu processo de separação. Nossa. Eu sou terapeuta também, mas eu sou terapeuta porque um dia eu precisei de um psicólogo e eu não tinha dinheiro para pagar. E na época eu disse, olha, eu vou fazer o curso de terapia, porque dá para pagar, então é melhor pagar a formação em terapia ou psicólogo. Eu vou ter os professores, né? E aí eu me consultava com os professores. Então, todo eu vivi e ainda vivo o processo. Então, foi tudo construído. Tudo construído. Tudo com base nas faltas. Nas faltas. No que eu não tinha, eu me especializava. No que eu não tinha, eu não me especializava. Eu sempre fui muito uma pessoa de impulsionar, sabe? De dar força. Olha, vamos lá, sempre fui. Fiz várias formações na área de coach. E eu nem sabia que eu já fazia isso. Eu nem sabia. Caraca, eu já fazia isso a vida toda. E tem nome isso, né? Coach. Então, tudo isso. Eu não atuo na área do direito. Mas também eu entendi o porquê, porque existia uma ferida emocional familiar. E eu não conseguia me encontrar em algumas cadeiras. E eu disse, eu posso contribuir com a sociedade fazendo algo que eu ame, que eu sinta verdadeiramente que eu estou vivendo o meu propósito e posso ajudar tantas outras pessoas. E o Elas é isso, sabe? O Elas, eu mostro para elas que toda história, por mais simples que sejam, ela é grande.
E ela vai agregar na vida de uma outra pessoa. E eu sempre falo, vocês não são números. Vocês são a história que vocês vivem. O Elas traz isso. Então, elas falam pra mim que, Kaline, tu passa muito força. E foi tão interessante que, recentemente, eu estive lá em Independência, retornando com o projeto. William, mais uma vez, obrigada, tá? E aí, apostando realmente nesse retorno com o apoio do prefeito. E foi tão maravilhoso, Cardoso. Aquelas mulheres lá do ano de 2016 estarem comigo na reunião. Que massa, viu? Você não tem noção o que elas falaram. E quando eu vi a dona Nenê Castro, que foi coordenadora do meu colégio, ela virar para mim e dizer assim, você sabia que eu me inspiro em você? Impacta, Forte, né? Forte, forte, forte. E eu, caraca, tô entendendo. Aí passa-se um filme na cabeça de tantos nãos que eu recebi, da exclusão, das palavras que eu escutei, até de pessoas da família muito próximas, sabe? Que me feriram muito. E as pessoas olhar para mim e dizer, você tem uma força, assim, muito grande. E aí, Cardoso, serve para você que tá aí do outro lado, quando alguém... Olha, porque assim, ninguém tenta diminuir o pequeno. Uhum. Vão tentar atacar os grandes. Sempre. Isso é verdade. Sempre. Se você é grande, se você está se destacando, se você está tendo êxito naquilo que você gosta, que você acredita, vão tentar te atacar. E de todas as formas. Falando que você não é, para você tentar acreditar que você não é e desistir, tá? Te dando rasteira. Pessoas que vão querer ter acesso a você para usufruir do que você tem. Mesmo, você não precisa ter dinheiro, mas o teu conhecimento, o teu entorno... Vai ter pessoas que vão querer. Né? O network, vai ter pessoas que vão se aproximar. E eu passei por todos esses processos. Eu fui muito sugada e não entendia. Até que eu acordei. Hoje, gente, assim... Eu sempre falo, as chicotadas, elas doem tanto que elas ferem, mas elas ensinam. Elas ensinam muito. Então, hoje é um estalar muito forte, assim. Chega uma pessoa para mim, eu conversando aqui com ela, rapidamente eu consigo ler ela. Muito rápido. Muito rápido. Às vezes nem eu entendo como é rápido. E aí eu só vou excluindo. Porque para você viver um propósito, para você viver o que você veio fazer aqui, que seja espiritual, que seja religioso, que seja, você tem um processo para passar. E os nãos fazem parte. É isso aí. Não é? Quem é que gosta de sofrer? Ninguém, Cardoso. Mas, gente, infelizmente... Ninguém aprende andando no carro de luxo. Ninguém aprende viajando. Depois que você aprender, você viaja. Depois que você tiver dinheiro, se tiver sua graninha, você viaja. Mas você já tem passado pelo processo. Grandes nomes. Hoje a internet é cheia, né? Grandes nomes. Se você for atrás da história, teve muitos nãos, teve muitas feridas, até conseguir entender que aquele era o propósito. E aquele era o percurso. Até chegar onde estão chegando. Eu continuo no meu percurso, né? E eu tenho visão. Eu sei onde eu quero chegar e eu sei onde não vai terminar. Sabe? Porque eu acho que só termina a jornada quando é concluído o nosso processo de vida aqui na Terra. E aí a gente vai para um outro lugar, né? Então, eu sempre falo, eu nunca vou deixar de trabalhar, eu nunca vou deixar de acreditar nas pessoas, de acreditar, porque todo mundo tem coisa boa. É isso aí. O bom da tua história, que eu conheço um pouquinho dela, é bom conhecer mais aqui, é porque é uma história sempre de motivação para as mulheres que têm alguma trava, alguma dificuldade, poder se inspirar. Porque a gente sabe que a dificuldade está para todo mundo, mas para a mulher sempre tem uma trava a mais. Né? Eu sempre digo isso. Não que a mulher seja menor do que o homem, não é isso. A própria sociedade não entendem as mulheres, né? Quando se fala empreender, aí você imagina que são homens empreendendo. Só que hoje, se você olhar a sociedade brasileira, até mesmo do exterior, como os Estados Unidos, um case de lá, as mulheres dominam posições que antes não dominavam. Por quê? Porque o próprio empreendedorismo entendeu isso, que não está na casta do homem. Eu me dou muito bem, Oswaldo Cardoso, trabalhando com mulheres. Trabalho com muitas mulheres, trabalhei advogadas, secretárias, lideranças em um colégio que eu trabalhava.
também quando com juízas, entendeu? Consigo ter um bom relacionamento, por quê? Porque hoje o paradigma diz, não, líder é só homem. Eu tive comandantes na polícia militar que eram mulheres. Ela lá na cadeira de comandante e eu aqui, e assim, com grande respeito e vendo a desenvoltura, porque é uma situação hoje que a mulher, ela tá junto com o homem, mas também ela pode sim, como você trouxe aqui, motivar pela sua experiência. Porque imagine o seguinte, pro homem, eu tenho um filho, sou advogado, mas você vai pra minha esposa, ela também tem os filhos, e é enfermeira, tá cursando medicina. Aí, pronto, né? Até então, tudo ok, né? Eu saio para trabalhar pela manhã. A minha esposa, ou ela sai para trabalhar como enfermeira, se estivesse atuando, ou sai para cursar medicina, ou fica em casa cuidando das crianças. Não é isso aí? Agora vamos colocar aqui numa balança. Eu sou homem, tenho um filho e saio para trabalhar. E volto. Essa é basicamente a rotina do homem, né? Agora vamos pegar o da mulher, fazer o retroagir. Enfermeira, mãe, filho. Aí a gente trouxe para dentro de casa. Quem é que vai ter uma responsabilidade ali basicamente quase de 25 horas por dia? A mulher. Porque a mulher dentro de casa vai ter lá a questão mesmo de organizar coisa para o marido. Não, eu não organizo, mas tem uma secretária que auxilia. Então a grande responsabilidade, escola, a grande maioria é a mãe também que toma a frente. Né? Então, assim, a mulher, né, isso que tem que ter a valorização. Por quê? Porque ela traz uma carga de obrigações que, pelo tradicionalismo que está evoluindo, as pessoas não enxergam. Não enxergam. Diz assim, não, é porque a mulher tem que ser dona de casa. A mulher... E você vê aí em filmes e no dia a dia, principalmente nesse tipo de projeto que você traz... para valorização da mulher. No sentido de que ela diz, olha, tudo bem, eu sei que você pode ser tudo isso aqui, mas também pode ser mais. Você pode... Qual é o sonho quando você era uma menina que você tinha quando você era uma criança e você não despertou ainda? E talvez você faça hoje. Né? Então, assim, um projeto seu é interessante, trazendo para o empreendedorismo, trazendo... renascer até aquela paixão da mulher que ela esqueceu, que ela pode trazer como exemplo para a família. Você lembra que eu comecei a falar aqui que o projeto Elas nasceu das minhas dores? Pois é. Eu sou separada, né? Desde 2013. Separei, o meu filho tinha 9 meses, por decisão minha, e divorciada desde 2017. Até então, nós estamos no ano de 2025. Até então, eu não recebi os bens. Os bens. Vamos agora para a área do direito um pouquinho. Então, eu passei por um processo muito doloroso. Muito doloroso. E o Elas tem isso. Sem o financeiro, você não consegue ter equilíbrio emocional. Você não consegue. Você tem um filho para alimentar. Você tem casa para cuidar. Você tem que trabalhar. O filho fica com quem? Quem vai arcar com a questão financeira toda é você. Então, devido à separação, eu trouxe uma carga muito pesada para mim. Eu tinha que dar conta do meu filho pequeno. Eu tinha que ter alguém para cuidar dele, porque não tinha quem cuidasse. Eu tinha que dar um jeito para trabalhar. E ainda por cima, eu tinha separado em agosto de 2013. Quando foi um mês depois, ele levou meu carro da porta de casa. Isso eu falo abertamente. E aí, até então, hoje ainda vivo essa agressão patrimonial. Então, existe aí na Lei Maria da Penha a questão psicológica, a questão física. E também tem a patrimonial. E a patrimonial. Só que pouco falada. Muita gente não conhece. Muita gente não conhece. Então, a agressão patrimonial, gente, ela é muito grave. Um exemplo, só para puxar teu gancho, que é o telefone dela. Certo? Se o cara pega o telefone dela, pega o telefone aqui, pum, de uma forma violenta, puxando e joga no chão, isso é uma agressão patrimonial. Só para ter uma ideia. Né? Então, um ponto assim, que eu sempre também na aula de direito eu trago, já tô te cortando esse ponto, porque às vezes o pessoal pensa que o dano patrimonial vai ser só esse abuso que fizeram contigo. Você já fez um podcast sobre isso? Entendeu? Não. Pô, é bom fazer. Entendeu? Pois vamos... É necessário fazer. Entendeu?
veio hoje, ó, já veio aqui o gancho disso daí. Por quê? Porque existe... Tudo é abuso. Se eu quebro um celular, porque eu não quis, joguei o celular da mulher, você tá falando com quem? Pá, quebrei o celular. Entendeu? Ou também dessa questão de você entrar com o seu carro, o cara vem com a chave, a segunda chave do veículo, da moto, sei lá, e aí quando você, pá, cadê meu carro? Tem um desespero. Tudo isso, e fora que em todos, se dizer, envolve o patrimônio, mas ao mesmo tempo que você quebra um celular nos pés de uma pessoa, ou tira um bem, também é um abalo psicológico. Olha, Cardoso, eu vivi tudo isso e ainda permaneço. Porque assim, hoje o pai lá do Caio, ele tá numa vida muito bem, obrigado. E quem ficou com o filho, quem ficou com tudo... Então assim, foi um processo doloroso, eu sofri muito. Fui realmente no fundo do poço. Não foi fácil sair de lá, mas eu saí que nem uma águia. Eu disse, eu vou conseguir. Amém. Eu vou conseguir. E é isso que eu tô falando para vocês. Foi devido isso aí, que é porque eu tô aqui. Exatamente. Então, eu não... Foi sofrido, eu chorei, eu sofri, mas o importante é que dores eu senti. Brincadeira, não, gente. Mas senti dores, mas dessas dores eu consegui entender que era um processo para renascer. Com a verdadeira fênix mesmo, renascer das cinzas. Da cinza. Então, hoje tem essa questão do dano muito grande patrimonial, foi o que me abalou muito, porque juntou o emocional, e aí de repente você tem um lar, você tem uma casa, você tem um carro, você tem como levar seu filho, de repente você não tem nada, você não tem nem o que comer. Você não tem nem o que comer. Meu amigo, eu já cheguei numa padaria, e eu olhei para uma coxinha. Eu salivava, porque eu não tinha como comprar. Eu comprava pão, que durava mais dias, ou coxinha. Então, eu já me lembro do centro até o Montese a pé, porque eu não tinha como pagar a passagem. Entendeu? Então, o dano patrimonial, ele me feriu muito. E eu vou te contar um segredo, que eu acho que só talvez o Isaac, a esposa dele, saiba. A minha mãe também, ela teve um casamento. Eu fui filho com meu pai e minha mãe, eles eram bem jovens, 16, 17 anos. Passaram um ano juntos, não deu certo. Saíram como amigos, de boa, não teve nenhum tipo de problema. Minha mãe casou com outro cidadão, que passou aí quase 20 anos, onde nasceram meus irmãos. O casamento, eu acho que até a metade foi muito bom, próspero, mas do meio pro fim, não sei o que foi que houve. Um diz que é o cão, outro diz que é... Bota desculpa quem quiser, mas trouxe prejuízo. Chegava uma época que a minha mãe tinha... Era 3 irmãos e estava grávida da minha última irmã. Comprava um pão bengala, que é aquele pão grande aqui. Aí ele fazia o seguinte, ó. Cortava aqui no meio. E aqui era para minha mãe e para as crianças. E aqui era para ele. Meus irmãos tudo pequeno e magro. Coincidentemente eu falei isso em outro podcast. Dia de domingo era só arroz branco. O cara no meio do mundo, curtindo. Eu vou fazer um merchan de uma marca... legal, que eu uso as camisas é importante. Você abriu o guarda-roupa dele, tinha 10, 20, 30 camisas da Skyler, 0, nova. E vocês passando necessidade. E o pessoal passando fome. Eu morava com a minha avó. Né? E eu comecei a trabalhar muito cedo, 16 anos eu já fui morar sozinho. E eles passando necessidade. Minha mãe tinha vestido rasgado, meus irmãozinhos com aquela roupa basicamente batendo e vestindo. Ele tinha prosperidade, mas ele não repassava a prosperidade pro pessoal. Né? Então, na verdade, ele era um fake de prosperidade. Né? Então, assim, ele era uma fake news. Jogava. No início era muito bom. Do meio pro fim aconteceu isso, até que ela também não saía porque de casa. Porque tinha esse grande obstáculo, paradigma. Com quem é que eu vou deixar meus filhos? E isso, eu falo isso por mim. Coincidentemente, a gente chegou nesse assunto. Porque mexe. Mexe. Quando você lembra, liga a chave. Mexe com a mente. A mulher aqui, R$0, 0 suporte, vou recorrer a quem? Tu imagina, você como filho, que viveu isso aí, tu imagina a mãe. Com todo aquele fardo aqui e as consequências que até hoje ela tem, você tem, eu tenho de relembrar, eles têm. Aí tu tem noção, o dano emocional, que é um dano. O dano emocional, eu tive danos. Sério, graças a Deus hoje eu vejo, pra mim não sinto mais nada, sabe? Graças a Deus, mas o dano emocional é gravíssimo. Isso. E quantas mulheres passam por isso ainda? Por isso que é importante vozes como a sua e outras mulheres que têm
de poder levantar essa bandeira, fazer esses projetos que possam trazer um afago e também motivação para dizer, ó, não é só isso aqui. Você pode isso aqui, ó. Você pode recomeçar quantas vezes puder recomeçar. Você pode reconstruir se puder reconstruir, mas que é isso aqui, ó. A vida continua. Outra coisa que eu vi... Gente, a gente não tá fugindo, não, viu? Não, tudo é interligado. Tudo aqui é ligado. Outra coisa que eu vi recentemente é a questão do abandono, né? Abandono afetivo por conta do pai, né? Que agora realmente tem a questão de indenização. Que eu fiquei muito feliz. Gente, eu fiquei tão feliz, eu disse, graças a Deus. Só não ainda estudei como é que tá, mas assim, eu vi realmente algumas postagens, acompanhei. E outra questão também, o cálculo de pensão alimentícia. Isso. Né? O cálculo de pensão alimentícia, que eu fiquei muito feliz. E eu acredito que tenha feito assim... Eu acho que agora vai ter muitos processos aí. Não sei como é que vai funcionar. A questão se vai ser retroativo, como é que vai funcionar. Porque no meu caso teve muito abandono. E quantas mulheres... Eu me lembro muito bem, eu estava com um vestido branco, me lembro do dia dos pais, a festinha do colégio, e o Caio já entendia, né? E ele olhou pra mim, ele disse assim, mãe, né? Ele pequenininho, terminou a festinha, ele disse assim, mãe, cadê meu pai? Aí eu olhei assim, aí eu virei pro lado, respirei, eu disse, tive que mentir pro meu filho. Olhei pra ele e disse assim, amor da mamãe, você lembra que o papai trabalha? Pois é, o papai ligou pra mamãe e disse que não podia vir, porque ele tinha que trabalhar. Aí o papai vai trabalhar para mandar o dinheiro pra mamãe para pagar tuas coisas. Mas a mamãe tá aqui. A mamãe não é forte. Agora hoje eu sou pai e mãe. E ele, depois que eu falei isso, ele... tá certo, mamãe. E eu virei pro lado e a lágrima escorreu. Eu tive que montar um cenário, passar um retrato que não existe, uma história inexistente para que meu filho não sentisse dor. Sabe? E aí quantas mães não passaram e ainda passam por isso? Então, graças a Deus... Eu não sei quem criou a lei, como é que tá. Eu realmente preciso estudar para me entender. Mas graças a Deus que tá chegando. A gente está vivendo uma era que eu disse, a justiça vai ser feita. Eu acredito. Apesar que eu fui vítima dele e da justiça. Eu fui vítima. E eu sei, não é agora que eu vou contar essa história, mas em outro momento eu vou contar. Porque eu fui uma vítima. E assim, graças a Deus que vai dar tempo. Vai dar tempo. Eu não sei como é que vai funcionar, porque tem homens que realmente eles não querem conviver com os filhos, eles não querem, né? Dizem que o pai só é pai quando tá com a mãe, né? E depois abandona o filho. Mas enfim, gente, outro podcast. Viu? O importante do direito, mas o importante de tudo isso é o quê? Que é que eu acho que você trouxe, abrindo o coração aqui pro pessoal conhecer um pouco mais de você, que às vezes tá no projeto, às vezes tem vergonha de perguntar, ou até mesmo que aí a pessoa diz, opa, pera aí, a pessoa abrindo o coração, contando a realidade que muitas mulheres passam, entendeu? Desse tipo de situação, é importante. E o teu projeto, ele traz isso, certo? Aí eu te pergunto, pra gente avançar nessa questão do projeto. O teu projeto hoje, ele abarca só independência, Fortaleza, ou digamos, eu sou mulher, gostei do podcast, gostei lá do teu Instagram, que é bem ativo, e quero me comunicar com a Kaline. Como é que pode fazer as pessoas? Não, quero um apoio, quero buscar isso, quero uma palavra, né? Quero que a pessoa que passou por uma situação dessa e também na questão do próprio empreendedorismo de negócio, como você falou bem aqui do sofás, lá para poder fazer. Para eu interagir, como é que eu poderia fazer para ingressar? Pronto. Contigo? O que é que uma águia faz? Voa. Ela voa. Voa. Eu nasci para voar e alto. E alto. E eu sempre falo, o Elas nasceu para voar, né? Só que tem um detalhe. Eu disse, vamos todas juntas, né? Então, o Elas vai começar, porque a gente está remodelando o projeto. Perfeito. Começou com um evento que foi lá no Oasis, também tem a história. A gente tem quantos minutos? Tem quantos minutos? Uns 12. Eita. 12, vai dar certo. Vai dar certo. Aqui é a parte 1. Aí o Elas, quando eu decidi fazer o evento, foi lá no Oasis, Atlânticos Hotel, lá na Beira-Mar, que eu entrei lá, eu já vinha pensando, eu disse, vou fazer um evento. Aí eu sou realmente ousada, fechei um contrato de R$3.500. Perguntou quanto é que eu tinha no banco. 0. R$35. Oxi. Todinho. R$35 o valor
no ingresso. Olha aí, Isaac. R$35. Eu olhava assim, gente, para aquele oásis. Eu disse, é um oásis mesmo. Eu digo, eu sou doida, eu tenho um problema mental, ou tá tudo certo. Fechei o contrato, eu tinha que aparecer com esse dinheiro uma semana antes do evento. Mas eu fiz o evento, aconteceu. Amém. Aconteceu, não foi fácil, foi desafiador muito, porque, gente, o trabalho de 10 foi só eu que fiz só. Eu aprendi a lançar no sistema, eu aprendi a montar a arte, eu aprendi muita coisa sozinha. Só que aí, 3 dias antes do evento, Deus colocou 9 abençoadas para me ajudarem nesse evento. E o evento aconteceu. Eu sou muito ousada, sabe? Eu vou, se eu disser eu vou, e eu vou dar um jeito e vai dar certo. E tem que ser assim. Né? E vai dar certo. E aí ele parou. Parou assim. Eu não tive como fazer ano passado porque estava na TV. Uhum. E estava me exigindo muito, as gravações e me virando em 500. E aí ele deu uma parada. Então ele está, né, novamente retornando com o evento e com um outro modelo também, que quando tiver tudo organizadozinho e tal, eu vou, de repente, se der para vir aqui, a gente vai falar como é que está acontecendo, mas a ideia é que a gente realmente, voe, a gente tem que voar, não dá para ficar em um só lugar. Né? Independência foi o começo, né? O primeiro grito de guerra. Foi lá Independência ou morte, Independência. O primeiro grito de guerra foi lá, minha cidade linda, como é que fala de vocês? Então foi lá o primeiro grito de guerra do Elas, mas é para voar. Perfeitamente. É pra voar. E assim, aqui o Motiva Ceará tá de portas abertas. Eu tenho outra coisa pra falar da Capri, calma, não tô finalizando não, calma. Tem quantos minutos? Não, tem muito ainda, tem 10 minutos. Eu tô dando pra fazer um programa de humor, acho que vou fazer um programa de humor, dá certo? Dá certo, eu com sem sequela, né? Tu é doido, meu povo. Alô, Porronca, sabe o que é Porronca? É Independência, chamou. É Porronca, quem sabe minha sogra ela já falou isso aí já. Já falou Porronca. E também que é Independência, meu amigo Tenente Moura, lá de Tenente da PM, lá de Independência. Tá aberto pra você trazer esse pessoal para somar. Ó, sim, o projeto tá aqui. Agrega. Você vai colocando, que a gente vai colocando no shorts, vai fazendo uma. Ó, olha aqui. E faz o lançamento, a gente traz alguém que tenha a questão do livro. Aqui é para ajudar as mulheres que gostam de empreendedorismo, motivação. Mas conte aí a próxima. Agora tem um detalhe do Elas. Uma vez me perguntaram, porque assim, eu faço as palestras, né? Muita coisa que eu tô fazendo aí, graças a Deus, que eu tenho saúde. Graças a Deus. Graças a Deus. E aí uma vez, um esposo de uma colega, ele chegou para mim e disse assim, você é feminista? Eu digo, sou feminina, tenho cara de feminina, né? Aí eu disse, por que você tá perguntando? Não, porque você levanta muito bandeira de mulheres. Eu disse, olha, sim, tá tudo certo, gente. Olha, eu fui explicar para ele como era que funcionava. Eu disse, olha, eu não posso ser feminista porque você tem um papel fundamental na vida da sua esposa. E o homem e a mulher, eles foram construídos para unir. Quando o homem e a mulher, quando o homem conhece a mulher, que eles decidem viver junto, e é escrito na Bíblia, né? Agora é um só. Então, esse homem é um braço e a mulher é o outro. Então, como é que eu vou dizer que esse homem não tem importância na vida dessa mulher? Gente, não é porque eu passei por uma situação de dor que eu vou excluir o homem. De jeito nenhum. No momento eu tô solteira. Eu quero, se Deus quiser, eu vou casar de novo. Em nome de Jesus. Só que eu abençoado pelo Senhor. Deus quiser. Se Deus quiser, eu já tô orando. Para Deus vir bem direitinho. Bem direitinho. Ora por mim também, ajuda. Aí, então, assim, é necessário ter um companheiro. Sim. Kali, mas no dia que tu tiver um companheiro, tu vai desistir? Jamais! Ele tem que vir para somar. E é isso, é para somar. Então, o homem, ele soma na vida dessa mulher. Agora falando, você não me perguntou, mas eu vou falar. Lacoste, é seu. Agora eu vou falar da Capri, Comunicação, Assessoria e Eventos, tá? A Capri, ela nasceu de onde? Porque eu já faço assessoria de comunicação, de imprensa, assessoria política. Então, já circulo no meio, né? Você sabe, já acompanha a minha vida tem um tempo. E aí nasceu a Capri, que já existia a empresa desde 2021. Né? E agora a gente está também ativo. A Capri, ela traz o quê? Ela traz aquela questão da comunicação. A gente faz assessoria em eventos, inauguração, restaurante. A gente tem uma equipe bacana de influenciadores também. Então, se você quer contratar um influenciador, a nossa assessoria é só entrar em contato também. A questão dos eventos, né? Que é a Capri Comunicação, Assessoria e Eventos. Então, a gente faz a organização também dos eventos, porque literalmente, gente, eu nasci dentro de evento. Eu nasci dentro do empreendedorismo do evento. Né? Depois eu vou contar a minha história, como é que eu comecei a ser empreendedora. É uma comédia. E aí eu trouxe isso, graças a Deus, eu já estou ajudando, né, outras pessoas. Então, se você perceber,
tudo que eu faço é interligado. Tudo que eu faço é um ecossistema. Então, é a Kaline, que veio da comunicação, que é empreendedora, que passou pelo direito e hoje eu entendo, porque eu tinha que ter conhecimento de vários campos, várias áreas do direito, embora não esteja atuando. Que tem o Elas Investem Nelas, que trabalha com o empreendedorismo, que tem a Capri, Comunicação, Assessoria e Eventos, e a gente faz assessoria em todas as áreas, tá? Comunicação, e justamente essas mulheres que já são empreendedoras. Tá vendo que eu sou inteligente? Obrigada! Rapaz, Me convide também aí para o seu restaurante. Me convide também. Quem vai estar assistindo? Tanta gente. Para a sua cidade, tá? Inclusive, se quiser apresentar um evento, eu estou lá também disponível para apresentar o seu evento. Muito bem. Pitch de vendas é aqui, porque eu dou treinamento nessa área também. A mulher... Porque eu sou dessas aqui, não é só metade, não, minha filha, aqui é toda. Gostei porque a mulher é da venda. Eu sou da pacote completo, né? Aqui é combo. Cara, que massa. Que massa, né? Assim, eu fico muito feliz pela sua evolução, desenvolvimento, seu cuidado também com essas outras mulheres. Eu acompanho o seu trabalho aqui da entrevista, desde... A gente se encontrou até, eu acho que foi até num evento político, coincidentemente, eu acho que foi do Podemos, né? Eu acho que foi no último, foi do Podemos? Que foi o Vanderlei Luxemburgo. Ai, foi! Ali foi legal. Ela foi lá na Verão, foi ótimo. Ali foi massa, ali foi legal, viu? Né? E ó, a mulher... Você que quer fazer o seu evento, quer ser uma pessoa animada, inteligente, legal, quer fazer dar um up, essa mulher aqui, entendeu? E eu tenho muita honra de ela estar aqui hoje comigo, a gente compartilhando um pouquinho. Aqui a gente foi fazer o podcast em si da história dela, rapaz, a gente ia ter que passar assim, tipo, um mês, Kaline Cardoso. E tem história, contando gente, parte 1, parte 2, quase uma série. Porque tem história de motivação, empreendedorismo e garra. Aqui eu conheço. Isso é verdade, meu amigo. E, Kaline, aquela câmera lá que você já está acostumada, é a câmera do sucesso. Faça o seu pitch, o seu merchan, mande um beijo para quem você quer, faça a sua mensagem. Um beijo para minha mãe, para o meu pai, para os meus irmãos, para os meus primos, especialmente para você. Especialmente para você. Rapaz, ninguém fez isso, hein? Ela foi a primeira, viu? Lua de cristal, que me faz sonhar. Agora, olha ali. Rapaz, a nossa Batgirl aqui começou a rir também. Pessoal de trás das câmeras aqui, alto sorriso. Não sou dentista não, mas eu tô sorrindo. Pega o bizu. Vai, Isaac, canta aí Lua de Cristal. Eu já finalizei uma palestra. Foi? Lua de Cristal. Foi mesmo? Pergunta aí quem foi que assistiu a Xuxa. Tem que ter a lua de cristal. Mas sabe por quê? Lua de cristal, que me faz sonhar, faz da minha estrela. É longa, mas assim, ela fala de sonhos. Ela fala de não desistir daquilo que acredita. Então, essa música ela é muito presente na minha vida. Depois eu te falo do personagem também. Porque eu tenho um personagem também. Não sei no Sérgio Malandro, no Cavalo Branco. Tan, 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 tan. A Xirra. É meu personagem, é sério. A Xirra, ela é a princesa guerreira. É isso aí mesmo. Tu tem um personagem, não? Eu tenho. Qual é? Eu gosto do Demolidor, o super-herói. Tá vendo? O Demolidor, que é o Homem Sem Medo. Por quê? Calma, cara, não ri não. Ele também tá lembrando do personagem. Qual é? Ele é o Smurf. O Smurf. É, o Smurf. Eu digo logo, viu? O podcast é meu, bota pra ele que eu quiser. Pronto, fala. Entendeu? Não pode ser processado. Não pode. Por que o Demolidor? Todo mundo gosta de super-herói. Super-Homem, Batman, né? Mulher Maravilha e tal. Mas eu gostava do Demolidor por quê? Porque era cego. Não é nem questão do advogado, porque ele era cego. E eu tive problema de vista cedo, tive que fazer uma cirurgia, colocar uma lente de contato, senão eu ia ficar cego também. Então, assim, eu me habituei, gostei. E depois que eu entrei na Polícia Militar, tinha que fazer um desenho de um super-herói, eu fiz um desenho do Demolidor. E o meu, todo mundo era o quê? Batman, Super-Homem, Wolverine, Batman, Super-Homem, Ciclope. Aí o meu foi o fora da curva. Mas aí hoje o coronel, que na época era capitão, perguntou: mas por que o Demolidor? Eu disse: Demolidor é cego e advogado, é o policial. O policial não pode ver o status, então ele tem que ser presente pro rico e pro pobre, dar segurança pública pros dois, e tem que conhecer bem a lei, para poder ser justo. Sim. Né? Então, eu fiz eu parafraseei que o agente da segurança pública, ele, para mim, personificava o Demolidor, entendeu? Né? Porque ele era um super-herói, muitas vezes
visto também como vilão, porque dizia assim, não, né, o super-herói, ele muitas vezes visto como vilão, mas que era um super-herói, buscava justiça. Né? Então eu fazia o paradigma disso, né? Então era nesse aspecto. O do Isaac, ele gostava muito lá dos Power Rangers, ele era Power Ranger rosa. Olha, se você perceber, nós, as crianças de hoje e antes, a gente se identifica naquilo que a gente quer ser, naquilo que a gente acredita. Pode ter certeza. Aquele personagem lá, quando você era criança, mas é porque ele adora, porque ele é fã. Mas ele é fã porque tem um porquê. Ele vai se identificando com as características daquele desenho animado. E aí, na fase adulta, então, assim, gente, não faz tempo que eu acordei e entendi por que a She-Ra era a personagem que eu sempre amei, porque ela é a princesa guerreira. Ela é a princesa guerreira. Inclusive, eu tenho uma tatuagem que é filha da luz, guiada por Deus, guerreira por natureza. Porque isso foi um sonho. Eu sonhei e aí eu fiz uma tatuagem. Eu tenho. Selva. Filha da luz, guiada por Deus, guerreira por natureza. E aí tudo, se vocês prestarem atenção, tudo tem conexão. A minha vida é muito interligada. Então, tudo tem um porquê. O porquê que hoje eu estou aqui, o porquê que nós estamos conversando, e aí eu vou começando a ligar os pontinhos. Ali não dava porque tinha que ser nesse dia, eu tinha que passar por aqui, tinha que conhecer essa pessoa para passar por essa para chegar aqui. Então, a vida é assim. Só que nem todo mundo consegue entender. Algumas pessoas, elas falam de coincidência. Eu não falo só de pensamento negativo, eu falo quântico, isso é muito quântico. Isso é muito quântico. Isso tem outro podcast. Outro podcast. Pois olha pra câmera... Faz o teu pitch, manda um beijo, dá aquela motivada. Vou mandar um beijo de novo? Pode, manda pra você que você quiser, rapaz. Mais uma motivada, faz aí, sei lá. Manda aí pro prefeito de novo. Ó, William Vieira, vem aqui fazer essa entrevista que eu já fiz o seu pitch aqui, viu? Vem, se ele não vier... Não é? Não, com essa vamos buscar ele lá. Gravou, tu filmou, né? Já é filmado. Vamos lá. Os últimos instantes finais. Eita, menino. Você está entrando no elevador e tem um investidor que vai investir no teu negócio. Tá? Não vou falar meu nome. Vamos lá. Gente, olha, mandando um abraço muito especial para vocês, mulheres empreendedoras do projeto Elas Investem Nelas. E você, mulher que ainda não faz parte do projeto, está convidada a fazer parte, tá bom? Muito simples. Basta você acessar as redes sociais, @Elas Investem Nelas no nosso Instagram. E se você, de repente, quer contratar essa pessoa linda, maravilhosa que está falando agora nesse momento com você... E quer levar aquela palestra inesquecível que vai marcar não só aquele momento, mas também vai marcar a tua vida. Só contratar essa pessoa aqui, palestrante, mentora, treinadora, e ainda vou dar aqueles bizus na área de venda, falando do empreendedorismo. E tem mais! Além disso, temos a Kaline, temos o Elas Investem Nelas e temos a Capri, Assessoria, Comunicação e Eventos. E como já foi falado aqui nesse programa... A Capri está pronta para assessorar o seu evento, também para organizar o seu evento, e de repente a gente tem uns treinamentos muito top que você pode levar até você, no lugar que você esteja, você aí prefeito, você que é gestor e quer levar a empresa e o projeto também para a sua cidade. É só entrar em contato no Elas Investem Nelas e no meu Instagram, @Kaline Cardoso Oficial, que vai estar aqui na legenda desse podcast. Eita! Rapaz, líder é líder. Kaline, obrigado. Obrigado por ter vindo, obrigado por ter aí trazer essa motivação, essas histórias. Sei que tem mais histórias mais profundas, mas o importante é que você está aqui hoje com a gente. Fico muito feliz pelas suas decisões, pelo seu crescimento. As empresas e empreendedores, eu sei que é só sucesso, entendeu? Acompanho no dia a dia, fico muito feliz, realmente as portas estão abertas para você, para os seus amigos, porque eu sei que é sucesso. Então, agradecer a Deus, continuar olhando para o alto como águia, como uma princesa guerreira, e continuar vencendo o que você nasceu para vencer. Nós, meu povo, é nós. Eu escrevi umas frasezinhas clichê aqui. Vai. Gente, porque eu só ando, eu durmo com o caderno do lado, sabe? Pois vai. E eu tenho uma frase aqui que eu coloquei. Investir em si mesma não é egoísmo, é sobrevivência emocional. Né? Tem mais outra aqui. Outra. Você não precisa ser perfeita, você precisa ser verdadeiramente fiel a si mesma. Fiz 5. Às vezes, a vida nos quebra, mas é no caos que nos encontramos o brilho da nossa verdade. E a última, recomeçar não é fraqueza, é a mais bela forma de coragem.
Top. É isso? Sem palavras. Obrigado. Te agradeço do fundo do coração. E até a próxima, que tá bem próximo. Até a próxima. Olha que eu volto. É só chamar que eu vou. E pessoal do Motiva Ceará, você conheceu um pouquinho da história dessa mulher maravilhosa, Kaline Cardoso. Olha aí, a mulher é top. Segue as redes sociais dela. Segue. E prepare-se para o inacreditável que ela está fazendo aí na vida das mulheres. E não só das mulheres, da sociedade no geral. E eu vou deixar também uma frase me inspirando nela. Seja curioso, não julgador. Até a próxima. Tamo junto.